A seguir, na rádio web Holonomia, a voz do autoconhecimento, Grande Fraternidade Branca Universal. Acompanhem agora. Estamos aqui mais uma vez, eu, Maria Odete e o senhor João Gilberto. Boa tarde, senhor João Gilberto. É com muita satisfação que a gente irá fazer um belo programa hoje. Com certeza, iremos sim. Nós vamos dar prosseguimento ao trabalho que vínhamos fazendo. Na semana passada nós falamos dos mestres e apresentamos as músicas de cada um deles. Este é o programa da Fraternidade Branca Universal, onde nós estamos nos dispondo a levar todos os ensinamentos dos mestres, as mensagens também e toda a orientação, todos eles têm nos enviado nesses últimos tempos, não é? Para que nós possamos seguir num rumo mais suave, preocupação com relação a tudo que está por aí. Os ensinamentos dos mestres estão nos orientando no sentido de sermos mais pacíficos, de sermos mais serenos e de podermos auxiliar a todos aqueles que estão vivendo momentos difíceis, com tantas coisas desagradáveis que nós estamos vivendo. Então nós somos assim bastante unidos à Fraternidade Branca Universal, aos mestres também, porque eles nos dão este subsídio para que nós possamos ser úteis aos nossos irmãos. Então nós vamos continuar esta semana falando dos mestres. Vamos começar no dia de hoje, no programa de hoje, falando do Mestre dos Mestres, o nosso grande amado Mestre Jesus. A música de Jesus que vocês estão ouvindo no fundo contém o tom primordial, o tom mais importante que diz respeito à energia divina do Mestre Jesus. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Então, neste momento, eu gostaria de fazer uma colocação bastante importante com relação a essa teatralização que a nossa humanidade vem fazendo, principalmente a nossa sociedade, no dia Sexta-feira Santa, que é o dia em que nós deveríamos comemorar com bastante alegria e não mais com aquele peso, com aquelas sombras que essas cenas, essas teatralizações vêm trazendo.
Porque Jesus tem nos pedido, assim com muita veemência, para que ele não seja mais cultuado na cruz. Então, o que dizer daquelas cenas tristes, né? Daquelas cenas tão infelizes daquela época? Todos os anos, aquilo está sendo renovado, aquelas pessoas que foram ignorantes naquela ocasião, elas estão sendo relembradas novamente. Isso tem trazido para o nosso planeta sombras ao invés de alegria, ao invés de aquela felicidade pela ressurreição de Jesus. Então nós temos muito respeito realmente por tudo que vem sendo feito no sentido de lembrar Jesus. Essas pessoas, eles têm um trabalho muito grande, eles ensaiam, eles têm gastos e talvez até dê emprego para algumas pessoas, mas tudo poderia ser de maneira diferente. E nós vamos falar um pouquinho então, agora passando a palavra para o Sr. João Gilberto, sobre a vida deste maravilhoso ser, que a humanidade deve, assim, agradecimentos os mais profundos, os mais infinitos. Sr. João Gilberto? Pois não. Então, é com muita satisfação que a gente vai contar algumas passagens da vida de Jesus. Sim. Porque Jesus foi gerado dentro de um plano cósmico muito abrangente. A sociedade na época passava por um distúrbio muito grande. Existia o comando romano em Jerusalém. Então Jesus veio justamente mudar um paradigma. Porque o que existia na época, o que era? Era olho por olho, dente por dente. Aí nasce um ser fantástico, iluminado, imagem e semelhança do Pai. Sim. E prega, amai-vos uns aos outros. Se o teu inimigo te ofender, bater na face, ofereça a outra face. Alguns dos ensinamentos de Jesus, existem comprovações que foram como se fossem senhas, tanto é que são parábolas. Sim. Justamente para as pessoas entenderem de uma maneira assim bem simples, mas na época determinadas pessoas do clero na época tentaram deturpar algumas palavras. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque inclusive ontem a gente estava numa reunião e justamente isso. Quando Jesus fala, você recebeu uma ofensa numa parte da face, ofereça a outra, não é fisicamente você oferecer a face. É o quê? A pessoa te ofende, você justamente faz ao contrário. Manda uma emanação, uma palavra de amor, de carinho, de sorriso. Por quê? Porque você desarma aquela situação desagradável. Então não é um lado físico, que as pessoas fazem confusão, né, Débora? Sim, fazem confusão. Bater de um lado e se oferece a outra face. Não é assim. Nós também temos que ter uma postura, ainda mais nesse mundo que nós vivemos, tão conturbado, tão competitivo, pessoas querendo muitas vezes galgar posições das outras. Então, Jesus foi gerado num aspecto cósmico fantástico, justamente para mudar esse paradigma. E, incompreendido, fator político, ele sempre dizia que a casa do Pai não era aqui, fora do nosso sistema. E as pessoas não estavam entendendo. Então gerou um fator político. Tanto é que, com 6 anos de idade, o rei Herodes ficou sabendo que havia nascido um ser fantástico, na sua arrogância, no seu modo de imperador, mandou matar todos os primogênitos até 6 anos de idade. Então olha só, o desafio que Jesus teve. Uma mensagem do arcanjo veio, pediu para José, o pai e a mãe de Jesus, para que eles se retirassem para o Egito. Outro fator muito importante também, que isso fica marcado a toda a humanidade, é o seguinte: Jesus nasceu no seio de uma família, pai, mãe, avô, como nós hoje temos a nossa família, nosso avô, irmãos, tudo. Então, isso já é uma coisa fantástica, porque nós temos que cultuar a família, independentemente de situações econômicas, sociais. A família ainda é o berço fantástico da boa criação, da índole, do amor. Nada substitui a família. E, infelizmente, a gente, no momento, vê famílias desagregadas. Com certeza. Então, o que aconteceu? Jesus, junto com seu pai, José,
junto com sua mãe Maria, tiveram que se ausentar naquele período e foram para o Egito. Depois que Herodes faleceu, eles voltaram, e aí Jesus, na sua magnificência, na sua grandeza, começou com 7, 8, 9 anos já pregar nos tabernáculos, nos templos, e José e Maria ficaram impressionados. Por quê? Porque Jesus não frequentou nenhum banco de escola, ele não fez nenhuma faculdade, porque ele trouxe isso de conhecimento da fonte, o Pai. Então, isso é um fator que aconteceu há 2000 anos atrás. E observe que está acontecendo de novo. Por quê? As crianças de hoje estão tendo o mesmo desprendimento que Jesus teve naquela época. Pais, mães, avós e avós, professores, observem as crianças que estão ao seu lado. Elas estão tendo o mesmo desprendimento que Jesus teve há 2000 anos atrás. Por isso que ele falava, uma célebre frase que ele falou muito: protegei as criancinhas, cuidai das criancinhas. Por quê? São essas crianças do passado, do presente e do futuro que vão transformar o nosso mundo num mundo de amor, num mundo de paz, num mundo de prosperidade. Então, observem isso. Então, essa lição que Jesus deixou, ela é fundamental. Cuidai das crianças. O que você ensina para uma criança hoje vai ser o futuro, o que ela vai fazer para a humanidade. Então, Jesus, bem cedo, criança, até praticamente os 12 anos de idade, ele realmente surpreendeu a todo mundo. Então, os grandes sacerdotes da época, Caifás, os próprios imperadores, toda aquela cúpula romana se impressionaram, porque na época já tinha o que tem hoje, a famosa fofoquinha, a intriga maliciosa. Então isso já começou um processo que Jesus viveu até os 12 anos e que a Odete agora vai contar uma panorâmica até a fase que Jesus torna-se oculto durante um período, passa por um processo maravilhoso de aprendizado e depois retorna a cumprir com a maravilha do seu plano aqui junto da gente. E continuando, pegando um gancho do seu João Gilberto, quando ele falou das nossas crianças ainda há pouco. E falando das crianças, como eles estão vindo nesses últimos tempos, com todo o preparo de Jesus, nós podemos dizer assim mesmo, né, seu João Gilberto? Eles estão vendo com todo aquele preparo que Jesus teve na ocasião. Porque o nosso planeta está ascensionando, nosso planeta está entrando numa dimensão muito mais elevada do que a atual. Estão nos dizendo, os mestres, que o nosso planeta vai ocupar o lugar do maior planeta, talvez do nosso sistema solar, ou pelo menos um dos mais adiantados, que é Vênus. Nós estamos adentrando nesta dimensão. E para chegarmos lá, é necessário que a nossa humanidade também se eleve. E para isto, os mestres então providenciaram junto aos grandes diretores, aos grandes regentes, aos grandes mensageiros de Deus, não é? Do nosso Eu Sou universal, para que as nossas crianças viessem já preparadas desde já. Aliás, isso já vem acontecendo há mais ou menos uns 20 anos atrás, que as crianças já estão vindo com uma outra consciência. E mais intensamente, então, nos últimos 10 anos, elas estão vindo já sabendo tudo. E nós temos comentado que as escolas que as crianças estão hoje, para elas já são ultrapassadas. Muitas crianças se sentem até cansadas numa aula, coisas que para elas, da maneira como estão vindo, com a consciência já mais elevada, não tem mais tanta importância. Mas elas são obrigadas a seguir aquelas regras, então torna-se difícil. E nós sabemos também da dificuldade que os pais estão tendo com essas crianças. E o nosso objetivo, o nosso intuito é fazer levar também a esses pais a necessidade de mudar a educação com essas crianças que estão vindo agora. Dentro de uma outra consciência, de uma consciência mais elevada, tentando pelo menos acompanhar paralelamente a inteligência dessas nossas crianças. Esse é um ponto que é sobre Jesus, daquilo que Jesus vem dizendo nesses últimos 2000 anos, porque os ensinamentos dele sempre ficaram assim, sendo muito seguido, né, por toda a humanidade. E Jesus fala muito no perdão. Sobre o perdão, ele é tão importante nessa época.
não é, Sr. João Gilberto, quando o senhor fez uma colocação muitíssimo importante sobre o perdão, falando das 3 fases do perdão. Se o senhor se lembrar, gostaria que fosse colocado. Então, esse assunto realmente é muito propício, por quê? Porque Jesus, justamente a emanação dele era isso, gente. Ele não veio aqui olho por olho, dente por dente. Se a pessoa é boa, para mim eu vou ser boa. Se ela é má, você é má. Não. Então, o perdão ele funciona assim. As pessoas muitas vezes, elas recebem uma coisa boa com uma coisa má. Então, uma energia. A pessoa muitas vezes recebe carinho, afeto, tudo, e ela retribui muitas vezes com coisa desagradável. Então, isso é um tipo de pessoas dentro de um aspecto de perdão. Tem aquela que é a seguinte: se eu receber coisa boa, eu também transmito coisa boa. Se eu receber coisa desagradável, eu transmito coisa desagradável. Então, é a segunda forma de perdão. E tem aquela que é justamente o que Jesus veio fazer. Independentemente daquilo que a pessoa recebe, ela dá o amor, carinho, fraternidade, compaixão. É o quê? Independentemente de ser agradável ou não que você recebe, você dá o amor incondicional. O amor incondicional. Então, a forma de perdão, a forma de justamente de ter um aspecto, uma energia positiva, é isso. Então, independentemente das coisas desagradáveis que você muitas vezes vivencia na sua vida, aqui nós vivemos numa cidade muito grande, você levanta de manhã e muitas vezes é complicado, você tem que tomar condução, tá cheio, tal. Então, veja bem, olhe sempre para o próximo e imagine que aquele próximo é Jesus, numa maneira carinhosa, porque ele é seu irmão, todos somos irmãos. Então, independentemente de uma ofensa, muitas vezes de um dia que você começa assim com um aspecto desagradável, sempre pense em emanar energias agradáveis, um sorriso, uma desculpa, sempre no momento correto. Então, isso vai fazendo o quê? Vai requalificando as suas energias. Foi o que Jesus veio fazer. Vocês devem lembrar, já viram muitos filmes, os internautas, Jesus teve apenas um momento onde ele realmente se indispôs, porque ele entrou no templo e viram que fizeram uma feira dentro do templo. Aquilo realmente criou assim um dissabor muito desagradável. Foi o único momento que a gente vê na passagem de Jesus assim mais exaltada. Por quê? Porque fizeram do templo dele um comércio. E infelizmente, está existindo comércio até hoje, né, Odete? Até hoje. Usando, né, o nome Usando de Jesus como uma maneira de fazer comércio. Então, essas coisas são desagradáveis. O verdadeiro amor está dentro do coração de cada pessoa. E foi isso que Jesus veio ensinar. E, inclusive, uma passagem fantástica de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Sermão da Montanha. Que é uma coisa maravilhosa. Inclusive, eu ouvi de um teólogo a semana passada que se o nosso planeta acabasse, se revivesse tudo de novo, a obra que ficaria infinita para a humanidade seria o Sermão da Montanha. Porque é uma coisa fantástica. Ali ele não discrimina ninguém, todo mundo está contemplado naquele sermão de uma maneira carinhosa, amorosa, sem distinção de raça, de cor. E outro também que é fantástico, que Jesus sempre falava e as pessoas muitas vezes não praticam, que é o que ele dizia: vocês podem fazer coisas maiores do que eu. Olha só a humildade de Jesus. Ele veio, o mestre dos mestres, maravilhoso, fantástico, deixou uma mensagem de amor, de paz, como muitos outros avatares tiveram aqui, numa tremenda humildade. E dentro dessa humildade, uma grandiosidade. Uma grandiosidade. Então, pessoal, olha, os ensinamentos de Jesus são fantásticos e a gente sempre deixa muito claro dentro dos nossos estudos, dentro da Fraternidade Branca, que aqui a gente vai estudar sobre todos os mestres. Nós temos o mestre Jesus, nós temos outros mestres também. Então, não é o cunho religioso, é o cunho da religiosidade. Nós não queremos criar dependências, pessoas muitas vezes que ficam se escorando muitas vezes numa bengala, não. Nós somos seres livres, de luz, e Jesus também disse muito com propriedade o quê? Você não vai à casa do Pai sem passar por mim. Isso. Não é passar simplesmente o lado físico, é o quê? É justamente passar, compreender a mensagem dele e fazer aquilo que ele fez, né, Odete? Sim. Então nós tínhamos falado que íamos falar um pouquinho a respeito da vida de Jesus dos 12 aos 30 anos.
E nesse período, nós temos muitas informações, mas o nosso horário é bastante restrito. Então eu devo dizer o seguinte, Jesus nessa época, ele esteve sendo preparado nos templos da Índia, nos mosteiros da Índia, pelos mestres da Fraternidade Branca. E nós dizemos isto com propriedade, porque nós recebemos mensagens de Jesus e mesmo dos mestres, revelando isto para nós. Não somos os donos da verdade em absoluto, mas nós recebemos esta orientação da hierarquia espiritual. Então, de acordo com as mensagens que nós recebemos, nós estamos passando isto para vocês. Realmente ele esteve, segundo os mestres, nos mosteiros da Índia, sendo preparados para depois a sua missão, daqueles 3 anos em que Jesus atuou com tudo aquilo que nós sabemos até hoje. Então agora nós vamos fazer um breve intervalo e na segunda parte do programa nós vamos dar algumas notícias e eu quero ler para vocês também uma mensagem de Jesus. Ela é um tanto extensa, essa mensagem, talvez vamos levar alguns minutinhos a mais. E eu espero que não cansem vocês, e eu tenho certeza que não irá cansá-los, porque esta mensagem é muito importante. Jesus enviou essa mensagem já há alguns anos atrás, mas ela é absolutamente atual. E tenho certeza que vocês ficarão assim bastante surpreendidos. Voltaremos já. Estamos de volta, queridos internautas, e nós falávamos na primeira parte do programa sobre a vida do Mestre Jesus. Nós dizíamos que dos 12 aos 30 anos, Jesus esteve então na Índia, sendo preparado pelos mestres da Fraternidade Branca para a missão que ele deveria cumprir então dos 30 aos 33 anos de idade. E nesse tempo então, Jesus aprendeu com os mestres, ele também ensinou. Ele foi assim, como que orientado. Então aqui a gente, no caso, que essa passagem que a Odete falou existiu. E também existiu uma passagem com os essênios. Os essênios eram cultura que existia na época, muito desenvolvida. Existem muitos estudos sobre os essênios. E também Jesus se preparou, aprendeu muito, técnicas. Porque Jesus andava sobre as águas, curava, ressuscitava. Então isso é um desprendimento fantástico. Por quê? Porque Jesus era um ser grandioso e que se relacionava com as forças da natureza. O que é isso? Reproduzir peixe, reproduzir o vinho, ressuscitar uma pessoa que já estava há quase 3 dias morta. Então isso é o quê? Isso é um ser especial que sabia se relacionar com as forças da natureza. Hoje nós temos também muitas pessoas que fazem isso, de uma maneira muitas vezes diferente. Então isso, por que eu estou falando? Porque todo mundo tem a mesma oportunidade de fazer o que Jesus fazia. Essa pessoa tem que estudar, evoluir espiritualmente e fazer o que Jesus fez dos 12 até os 30 anos. Certo. Este programa está sendo feito cujo tema é Jesus, a vida de Jesus, e nas próximas semanas nós falaremos então dos demais mestres, não é, Sr. João Gilberto? E nós estamos fazendo essa colocação de Jesus porque passamos pela Páscoa, ainda estamos vivendo o momento da ressurreição, estamos ainda nesta atmosfera em que a ressurreição ainda está bastante presente. E eu quero aproveitar então esta oportunidade e este momento para passar essa mensagem do Mestre Jesus, que é muito profunda. Como ela é bastante extensa e o nosso tempo é curto, eu gostaria de ler então, e no final desta mensagem nós vamos passar os nossos recados. Então Jesus nos diz assim: esta memorável mensagem do amado Jesus como Cristo, meus queridos filhos, Jesus dizendo, esta é a mensagem do século. Para a humanidade tão sofrida do planeta Terra, transmitida durante um trabalho de cura que foi feito em Monte Cristo, no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Esta mensagem luminosa e transcendente veio no sentido de entrar na mente e no coração de todos os filhos de Deus, através do seu Filho Jesus. Jesus dizendo, aos meus discípulos de hoje, unidos pela fé, passo a transmitir a mensagem que se segue da região de Monte Cristo, do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, abençoada e consagrada em espírito e verdade. Este manto, que a ninguém deve interessar,
e que está sobre a canalizadora desta mensagem deve ser bastante reverenciado, porque traz a minha energia. Aqui me apresento como Cristo cósmico, revestido com o manto sagrado do Supremo Criador Superior Universal, meu Pai Deus. Vos falei no passado e vos falo agora numa linguagem de amor, o que não impede ou se torna incoerente que eu faça determinadas e oportunas advertências. Em meu nome têm sido abertos templos nos quais são divulgadas doutrinas que, em paralelo a que vos deixei, servem a outros propósitos e onde também me flagelam duplamente. Na lei do amor não existem preços nem cobranças, impostos sobre circunstâncias, necessidades ou causas, mas sim a livre compreensão e espontaneidade, pois onde preços e cobranças estiverem presentes, lá estarão também os falsos cristos e os falsos profetas que vos anunciei, realizando aparentes maravilhas, manipulando o poder da fé, sabedoria divina, oculto em cada um, uma vez que esse poder e esse dom divino, Deus Pai outorgou a todas as criaturas humanas, cabendo aos interessados desenvolver em maior ou menor escala. Para esses falsos cristos e profetas, que pela ganância de causas mundanas e materiais, por isso vivem em conflitos e trevas interiores, manifesto o meu repúdio, quando se apresentam como mensageiros da luz. E sem citar nominalmente, uma vez que a consciência de cada ser e a presença de seu Deus Criador que tudo sabe, aqui deixo a oportunidade de uma reflexão ou um encontro urgente com essa fonte de justiça. Caminhei pelas montanhas conduzindo muitas criaturas sequiosas do bálsamo puro para alívio dos seus sofrimentos, sempre impostos pelos poderosos do mundo. Foi por estes fatos que vos falei. O meu reino não é deste mundo, cujo significado e conteúdo foram distorcidos, pois não me referia a lugares, mas sim a fatos aqui encontrados, fora de sintonia com o reino do Pai Criador. A esse reino universal, ou pátria espiritual, todos poderão chegar, desde que queiram fazê-lo por méritos adquiridos e nunca pelo fator nacionalidade, não reconhecido na casa de meu e vosso Pai Celestial. Desafiei outrora os fundamentos e postulados de um sistema social cruel, corrompido por doutrinas obsoletas e enganadoras, onde só os ricos se favoreciam, extorquindo os pequenos recursos dos humildes e desprotegidos. Esta é a razão que me leva a repudiar a atuação de uns quantos que, à semelhança dos que, numa época anterior, tudo repetem. Sobretudo, ao considerarmos que já estamos no início de um novo milênio, no qual tudo já deveria estar diferente, pois para isso fui enviado por meu Pai para acelerar os caminhos da evolução terrena, tal como outros grandes iluminados enviados antes de mim, aqui deixaram suas parcelas de cooperação, de amor e de generosidade. E tudo isso parece ter sido esquecido, até por aqueles que se consideram e se anunciam iniciados. Muitos destes dizem ainda hoje que o lugar adequado para se abastecerem da cultura espiritual deve ser deslumbrante em luxo e ostentação e ter fachada arquitetonicamente bela. Esquecem que para chegarem ao templo do Altíssimo precisam apenas estar limpos de coração, tal como os pássaros, os lírios do campo ou como uma criança. Lembrem-se que nem Salomão, com toda a sua pompa e grandeza, se revestiu com tanta grandiosa majestade. Estas ostentações são criações humanas, atendendo a determinados pseudos elites, que somente a uns poucos humanos recebem, deixando do lado de fora quase todos os verdadeiramente convocados para o serviço de Deus, que assim sintetizo em expressão comum e já conhecida de vós.
Saibais que não é exigência de algum mestre ou santo a serviço da luz maior, tais suntuosidades, pois um dos caminhos a ser percorrido se chama humildade. E para chegar a este estado vivencial como um ser humilde, devereis ter percorrido este caminho. Se não o fez, pergunte-se: o meu orgulho por acaso tem sido o causador de meus infortúnios? Aqui e agora eu vos interrogo. Ao término de cada ritual, o que fazeis por vosso próximo que sofre das mais diversas formas? E durante o ritual pensastes nos sofrimentos de toda a humanidade, de seus irmãos mais distantes? Ou pensastes apenas em vossa família? Estais porventura aplicando a máxima que vos ensinei: amai-vos uns aos outros? Se assim não atuardes, estareis lamentavelmente num caminho de falsidade espiritual, unindo-vos apenas às ideologias que estão longe da verdade, vos fazendo penetrar num labirinto onde informações incoerentes vos confundem, enquanto que as leis divinas são simples e puras em sua essência. Lembrai-vos, foi dito e registrado no Código do Espírito: a fé sem obras é morta. E só sereis meus discípulos, ou de qualquer outro dos mestres da luz maior, se seguirdes os nossos passos e vivenciardes as doutrinas que vos ensinamos. Muitos ainda se iludem buscando fórmulas para livrarem-se do Armagedon futuro, que no entanto já é presente, pois ignoram ou não querem ver que todo o caos atualmente conhecido já é uma manifestação dos chamados tempos apocalípticos, que nada mais são do que a revelação de fatos que a humanidade está sujeita a resgatar devido suas infrações cometidas contra as leis divinas. Mudai primeiro tudo, depois tudo mudará, uma vez que tudo é consequência e não castigo, sabendo-se que Deus Pai Criador é amor e somente amor, que jamais castiga, que jamais se vinga dos filhos a quem tanto ama. As leis divinas são tão perfeitas que o próprio infeliz ser humano é que se castiga a si próprio por seus erros através de seus sofrimentos. O próprio homem colhe o que semeia. Agora eu quero me referir ao fato e fator, luxo e ostentação, citados anteriormente para dizer-vos que o ser humano não está condenado à pobreza, nem a material e nem a espiritual. Ter o necessário é prioridade humana, pois não lhe é negado o direito de viver com decência e dignidade e com todo o conforto devido, uma vez que este conforto é até justo e salutar para a vibração do seu ser interior, sua alma ou seu eu divino, desde que lícitos sejam os meios que lhes proporcionem os fatores de conforto. Todavia, tudo que for desequilíbrio, caindo nas malhas da vaidade, vos distanciará da riqueza espiritual, guardada com amor para cada um, a única que não perece e que sempre cresce a cada passo dado sabiamente, levando os justos ao seu paraíso e os contrários ou incautos da verdadeira doutrina ao inferno que ele próprio criou, quando da prestação de contas em seu primeiro tribunal, que é sua própria consciência. Agora a grande revelação. Nunca deixei de estar entre vós, embora revestido de várias roupagens, percebido por poucos, condizentes com o trabalho ou missão desempenhada, como, por exemplo, funções planetárias junto a outros grandes seres de luz do espaço sideral, Cristos de outros mundos, tal como eu sou para vós na Terra. Breve conhecereis alguns destes Cristos, uma vez que os tempos são chegados e os mistérios revelados. E a limpeza ou separação do joio do trigo, como simbolicamente vos falei, é uma tarefa para esses irmãos. Posso estar em essência, espírito e atributos em vossa mesa, como estive na última ceia, observando o que fazeis e como distribuís os alimentos ganhos na luta pela sobrevivência, lembrando que podeis alimentar muitos outros irmãos carentes pela magia do amor.
abençoando e repartindo a essência vital aos mesmos à distância, uma vez que esta não existe quando o conhecimento chega. Posso estar enxugando simultaneamente vossas lágrimas, quando o desespero vos atormentar, na forma de energia. Posso enviar a vós, através de irmãos qualificados para os trabalhos crísticos, a luz divina que cura e proporciona a paz. Posso estar manifestado como corpo avatárico, realizando com outros mestres ou santos um trabalho cósmico, atuando em todos os lugares mentalizados por vós ou não. Posso estar na flor que não deveis pisar, mas que deveis acariciar e admirar. Tampouco deveis colhê-la, pois ao separá-la de sua fonte sustentadora, estareis tirando-lhe a vida. Posso estar na ausência do medo, por terdes a certeza da minha ajuda em todos os reinos da criação, particularmente aos injustiçados animais, aos quais o amado Francisco de Assis e outros dedicaram também sua atenção e amor. Isto porque todos, em diversos níveis e planos, a Terra não é o único planeta habitado. Nunca o foi e também não é o mais elevado. Existem outros de níveis superiores que têm como meta chegar ao cimo da montanha sagrada, uma verdadeira expressão do Pai Criador que me enviou. Posso estar no palácio ou no casebre, onde a necessidade me levar no corpo de anjos dóceis e amorosos, onde transporto-me, elevando ao espaço tristezas, angústias e dores para serem transmutadas pelas leis da física quântica nos laboratórios do Altíssimo. Não escolhi quaisquer templos ou ordens religiosas em particular, mas sim capacitação e amor à humanidade. Isto porque, para chegardes ao mundo cósmico, não precisais sair do templo interno de seu coração, onde habita o grande Eu Sou. Quando fordes a algum lugar que o vosso sentimento não seja apenas vossa presença, mas levai sempre um trabalho de cooperação. Cuidem com muito amor da nova geração, que já está e vem chegando. A todos aqui deixo a minha paz, a paz que o mundo não pode dar, porque ela vem daquele que me enviou. Sem a ninguém pedir algo em troca, como infelizmente observo em relação a alguns que intentam vender as minhas bênçãos. Deixo minhas bênçãos eternas e conforto amorosos a todos. O eterno amigo e irmão, Jesus, o Cristo. E assim, dentro desta suprema energia tão elevada, que toca a nossa alma, com essas palavras ditas diretamente pelo Mestre dos Mestres, o nosso grande amado Jesus, faremos a seguir os nossos recados e encerraremos o nosso programa. E o Sr. João Gilberto vai nos passar, então, os nossos recados. Pois não, realmente é fantástico. A energia de Jesus é fabulosa, simples, objetiva, que já vem sendo formatada, falada há 2000 anos. E as pessoas, na sua vida, no dia a dia, esquecem. Lembram mais do lado físico, do lado material. Então é uma mensagem que vocês poderão ter para vocês. Por quê? Que nós temos aqui a nossa rádio, o curso da Fraternidade Branca. Nossa apostila, que está sendo configurada, vai ser uma apostila fantástica, com todos os ensinamentos dos mestres. E principalmente dos mestres, que é Jesus. Nós teremos um curso aqui, serão vários módulos, esse curso levando para você essas informações. Essa é uma das mensagens que o nosso grande amado Jesus nos enviou. Nós temos dezenas e centenas de mensagens de todos os mestres, só que nós reverenciamos Mestre Jesus, dado ao seu amor, ao seu carinho. Então, internautas, entre em contato com nós, independente do nosso programa acabar, sempre mande uma mensagem. Nós estaremos sempre aqui respondendo as suas questões e, principalmente, faça parte também dessa grande fraternidade, porque você também é um mestre. Então, nós deixamos agora a palavra final para a nossa grande amiga Odete,
que muito emocionalmente e fantasticamente leu uma mensagem do Mestre Jesus. Odete. Realmente, essa mensagem toda vez me toca a emoção e eu preciso fazer uma força realmente para segurar, porque é muito forte. Parece que a energia de Jesus vem e toma conta para que todos aqueles que estão ouvindo recebam toda a força que Ele quer mesmo passar a cada um de nós. Nosso tempo está terminando, infelizmente. Nós voltaremos na próxima semana. Falaremos então de um outro mestre, de acordo com aquilo que recebermos intuitivamente, qual deles deverá ser. Espero que todos vocês fiquem na energia de Jesus, intensamente sendo abençoados ao longo desses próximos dias, até nos reencontrarmos novamente na próxima semana. Muito obrigada e até lá. Vocês internautas ouviram na rádio web Holonomia, Grande Fraternidade Branca Universal. Continuem com a nossa programação.